Olá, meus amigos. Olá, igreja bendita, amada, querida, comunidade do amor no Lins. Que bênção é poder estar aqui de novo com vocês para compartilharmos mais uma vez o tema da célula dessa semana. E nós estamos falando sobre quebrantamento esse mês, né? E quebrantamento é alguma coisa tão profunda. Enquanto preparava esses estudos, eu fiquei pensando, meu Deus, será que dá? Será que dá para aprofundar o, assim, o assunto sobre quebrantamento em estudos? É muita profundidade. E eu fiquei preocupado de que a gente passasse tão rápido por isso, tratasse com alguma coisa tão, sabe? Não simplifique, amém? Não simplifique. Líderes de célula, orem, jejuem para dar a célula, para ministrar a célula. Não simplifiquem esse assunto, não torne comum, não despreze, porque é alguma coisa tão importante, tão fundamental. A gente, quando está falando de quebrantamento, a gente foi exatamente num salmo que representa a dor de Davi por ter abandonado o quebrantamento. Se ele não tivesse abandonado o quebrantamento, ele teria se mantido na presença do Senhor, porque ele teria sido fortalecido pelo Senhor. Mas de alguma forma ele se moveu com independência, ele se tornou orgulhoso e não foi forte diante da tentação e se perdeu. Nesse próprio Salmo 51, ele se perdeu, mas está voltando à estrada, está voltando ao caminho em direção ao coração de Deus. E esse próprio Salmo 51, ele vai falar lá na frente o que o Senhor realmente deseja de nós é um coração quebrantado e contrito. O que ele vai perceber. A gente vai trabalhar esse texto mais na frente, nas próximas semanas, mas o que Deus realmente quer de nós é contrição e quebrantamento. E nessa semana a gente vai mergulhar um pouco mais. Na semana passada a gente estava falando sobre o quebrantamento, que envolve aquela disposição de ouvir Deus, de não endurecer o coração diante daquilo que Deus faz, diante daquilo que Deus fala, de nós nos inclinarmos à sua voz. Se Davi desse ouvidos à voz que dizia certamente no interior dele, não entra por esse caminho, ele teria evitado uma experiência tão traumática para a vida, para a história dele, para o ministério dele, para a vida da família dele. E nessa semana a gente vai seguir nesse caminho de entender melhor o quebrantamento, ainda no Salmo 51, agora no versículo 10. O texto que nós lemos na semana passada é o de 51, versículo 6, que diz: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. O Senhor me ensina no coração a sabedoria, mas eu preciso dar ouvidos à sabedoria para ser dirigido por ela. Senão, daqui a pouco, se quer ouvir a sabedoria, eu vou, por estar tão endurecido e distante, né? E aí, nesse momento aqui, já no versículo 10, Davi diz: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Olha, essa palavra, espírito estável, ou um espírito firme, essa palavra é muito marcante. O que a falta de quebrantamento gerou em Davi? Instabilidade, altos e baixos.
E aí, nesse momento em que Davi está quebrantado, nessa oração quebrantada, contrita de Davi, na presença de Deus, derramando o seu coração e clamando ao Senhor por perdão, por misericórdia, e clamando ao Senhor para que Deus continue operando na vida dele, através da vida dele, continue com sua graça sobre ele. Davi está nesse lugar de quebrantamento, de choro. A alma de Davi está chorando. Nesse lugar os olhos dele se abrem. O quebrantamento está abrindo os olhos dele para a verdade sobre ele mesmo. O quebrantamento está denunciando a arrogância dele em tomar decisões por conta própria. Inclusive, nessas decisões, escutar os seus impulsos, escutar os seus desejos antes de escutar a sensatez, de escutar a sabedoria, de principalmente escutar a voz do Senhor. E aí, nesse momento de quebrantamento, Davi está olhando para frente, ele está vendo o que aconteceu até aqui, ele está olhando para frente e ele está pensando: não posso mais ficar de altos e baixos, eu preciso ter estabilidade, firmeza, retidão. Renova em mim um espírito reto, um espírito estável, um espírito firme. O quebrantamento gerando estabilidade e firmeza. Bom, em princípio, o quebrantamento parece ser o oposto de firmeza, né? Eu até mencionei aqui um exemplo, como por exemplo no luto, né? Diante de um sepultamento, diante do luto de uma pessoa, a pessoa obviamente está quebrantada. A dor está quebrantando o coração dessa pessoa, mas que está em luto. E tudo que nós pedimos para uma pessoa que está em luto, quando nós oramos por ela, é que Deus dê graça e paz a ela. Que ela consiga manter a sua estabilidade emocional, psicológica, sabe? Que ela consiga manter o equilíbrio, que ela não se perca em sua dor, que ela não afunde numa depressão por causa da perda, que ela mantenha o equilíbrio. Então, a gente pensa que o quebrantamento dela pode gerar desequilíbrio, não equilíbrio. O quebrantamento dela, a dor dela pode gerar instabilidade emocional, psicológica. Mas, dentro da visão do reino de Deus, quebrantamento gera firmeza. Quebrantamento gera constância. Porque o quebrantamento é aquilo que te traz de volta. A Bíblia fala aqui: a tristeza segundo o mundo opera a morte, mas a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Há uma tristeza que Deus permite que a gente experimente em alguns momentos da vida, porque é a tristeza que nos vai fazer refletir, raciocinar, pensar no quanto a gente se perdeu, tomou decisões erradas e voltar ao lugar certo. Sobre o luto ainda, a palavra diz assim, que é melhor, tem Eclesiastes, isso eu não lembro agora, me veio agora à mente, mas não lembro o versículo certo, mas diz assim: é melhor estar num sepultamento, né, na casa onde há luto, é melhor estar na casa onde há luto do que numa festa, do que na casa onde há festa. Por quê? Porque a festa pode nos entorpecer, a festa nos alivia de qualquer tensão, de qualquer preocupação, nos alivia das responsabilidades. Né? Na festa, a gente não quer pensar nos compromissos, nas coisas que tem para fazer ou nas decisões que tem que tomar. Mas, numa casa de luto, a gente repensa a vida. A gente repensa as decisões. A gente repensa as escolhas, as histórias. A gente repensa o nosso posicionamento. Então, o quebrantamento aqui de Davi está trazendo a ele a percepção: olha, eu não posso estar em momentos de grande crescimento espiritual, de ser chamado por Deus homem segundo o coração dele, e de repente me envolver com um pecado tão terrível.
macular tanto a minha história, manchar tanto a minha história dessa forma. A minha vida. Eu quero firmeza. Eu quero chegar num lugar onde eu permaneço firme, permaneço de pé. E o quebrantamento é que trouxe essa percepção para ele do quanto ele estava instável. Para comprovar essa visão de que o quebrantamento traz, no que diz respeito à espiritualidade, ele nos ajuda a encontrar estabilidade, firmeza. O texto de 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, aliás, capítulo 12, a partir do verso 6, de 6 ao 10, vai dizer assim pra gente, uma experiência do apóstolo Paulo. Se quisesse me orgulhar, o apóstolo Paulo vai falar sobre profundas experiências que ele teve com Deus, coisas que poucos homens na história tiveram. Ele chegou a lugares muito altos na sua relação com Deus, na intimidade com Deus, na experiência com Deus, na glória de Deus. Ele viu coisas que não tem como expressar. E aí, diante disso, ele fala assim, se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo. Se quisesse me orgulhar, não seria, humanamente falando, uma insensatez. Afinal de contas, né? Deus caprichou comigo, ele me deu coisas que nem todo mundo recebe, né? Então ele está dizendo, se eu quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Ó, eu estou nesse lugar alto, eu estou mesmo, eu cheguei mesmo nesse lugar. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Eu não quero receber crédito por ser alguém do que de fato sou. Eu quero ser apenas aquele conhecido pelo que faz, pelo que fala. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, né? Ele está completando, né? Eu quero, não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ser ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, olha só, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Olha, eu cheguei a lugares espirituais tão altos, e isso me destaca tanto de muitas pessoas, e dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, e eu tinha toda a chance de me tornar arrogante. Para que eu não me tornasse arrogante, o que Deus fez? Me quebrantou. Para que eu não me tornasse arrogante, o que Deus fez? Me quebrantou. Se Paulo se tornasse arrogante, ele poderia entrar nesse processo de altos e baixos. Porque ele ia chegar num lugar de se achar, e aí, se achando, ele certamente se perderia gravemente em alguma coisa muito complicada. Davi, por exemplo, a história vai contar lá no texto que nós lemos na semana passada, né? Na verdade, a gente não chegou a ler o texto que fala sobre a história do adultério de Davi. Lá em 2 Samuel, se não me engano, 14. E vai falar sobre como as coisas aconteceram. Davi, o texto começa dizendo assim: na época em que os reis saíam para a guerra, Davi mandou Joabe com o exército de Israel e ficou em casa. A maneira como o texto bíblico é construído ali dá a ideia de que Davi não estava fazendo o que deveria fazer. Qual era o que se esperava de Davi? Na época em que os reis saem para a guerra, Davi não foi. Davi é rei, mas não foi. Os reis saem, mas Davi ficou. Talvez, e o texto, o capítulo anterior a esse, fala aqui das vitórias de Davi, como Deus foi dando paz a Davi de todos os lados.
de todos os lados, Davi foi ficando com tranquilidade. E eu falei 14, 2 Samuel 14, mas não é 2 Samuel 11. 2 Samuel 11. E o 2 Samuel 10 fala, por exemplo, aqui no título, o auge do reinado de Davi. É o título que tem aqui na Bíblia que eu estou lendo, NVT. E fala sobre Davi derrotando inimigos e, sabe, chegando a um lugar muito alto. De repente, por estar nesse lugar tão alto e por não ver mais inimigos relevantes, inimigos efetivamente desafiadores, então agora ele nem sai. Joabe, vai lá, chefe é o general dele, né? Joabe, vai lá e conduz isso daí, eu tô tranquilo, a gente tá por cima mesmo. Talvez tenha sido esse o sentimento de Davi. E nesse lugar de possível arrogância no coração de Davi, ele olhou para uma mulher e falou: quem é aquela mulher? Disseram: é a mulher de Urias. É uma mulher que tem aliança com uma outra pessoa, uma mulher casada com uma outra pessoa. Chame aquela mulher aqui, porque eu quero estar com ela. Olha, isso certamente é arrogância. De alguém que está usando ou usufruindo do seu poder. Alguém que pode fazer o que ele fez, mas não deve fazer. Mas quem liga para o que deve fazer? O coração de Davi, certamente, naquele momento estava arrogante. E ele só percebeu isso quando foi quebrantado. E Paulo está dizendo aqui, eu certamente ficaria arrogante. Com tudo que eu vi, com todos os lugares onde eu entrei, com o que Deus fez na minha vida de forma tão especial, inclusive especial em relação a tantos outros. Eu certamente ia ficar arrogante. E para que eu não ficasse arrogante, Deus me quebrantou. Deus me permitiu lidar com um espinho na carne. Que espinho era esse? Ninguém nunca vai saber, certamente. Mas era alguma coisa que mostrava para Paulo o quanto ele era incapaz de se resolver sozinho. O quanto ele era incapaz de solucionar seus próprios problemas. O quanto havia coisas que estavam além da sua força, além da sua condição. Então, o que o espinho na carne dizia para Paulo todos os dias? Você é fraco. Você é limitado. Você não consegue resolver tudo. Você é frágil, Paulo. Pensa, que coisa ruim. Quando um inimigo se levanta e aponta para a gente, dizendo, sou mais forte que você. É uma experiência que não é agradável para ninguém. Mas era necessário para a vida de Paulo. Para que ele não se perdesse. Para que ele não se esquecesse de quem era, de onde tinha vindo. Para que ele não se esquecesse de que era pó. Deus permitiu que ele passasse por um lugar de quebrantamento. Por uma experiência de quebrantamento. Não um quebrantamento que veio num episódio na vida dele e foi embora. Um quebrantamento que se instaurou na vida dele. A Bíblia fala que ele por 3 vezes pediu. Olha só, seguindo a oração, o texto aqui, no versículo 8 agora. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse o espinho na carne. Mas ele disse, minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar nas minhas fraquezas para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois, quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo diz que a resposta de Deus para ele foi, não vou tirar isso de você. Isso precisa ficar aí. Essa experiência dolorosa precisa ficar aí. Esse incômodo precisa existir na sua vida. Esse incômodo precisa lembrar todos os dias a você que você é fraco.
Não há um problema para mim. Não é Deus está falando, que coisa maravilhosa, isso é graça de Deus. Deus está falando para mim, para você, Ele falou para Paulo, Ele fala para nós assim, eu não tenho problema em lidar com alguém fraco. Não tem problema. Eu conheço a tua humanidade. Eu sei das tuas dificuldades. Não quer dizer que eu quero que você permaneça nas tuas dificuldades, que você permaneça sendo vencido. Não, não é isso que Deus está falando pra gente. Deus está falando pra gente, eu sei que você é fraco. Então, porque você é fraco, você precisa aprender que vai depender de mim todos os dias da sua vida. Porque você é fraco, você precisa entender que você depende da minha graça, da minha misericórdia. Mas quantos de nós está ignorando esse lugar em Deus? Quantos de nós não para mais para orar, para ler as Escrituras, para ter um relacionamento com Deus? Sabe o que é isso? É arrogância. Porque quando nós não nos colocamos diante de Deus em oração, estamos querendo dizer, não precisamos da tua interferência, não precisamos da tua intervenção, está tudo sob controle. Está tudo sob o nosso controle, porque nós temos o nosso salário, nós temos a nossa saúde, nós temos as nossas estruturas estabelecidas, nós temos tudo que precisamos aqui, ao toque das nossas mãos. Quando nós não nos separamos em oração, o problema não é da oração. O problema não é que oração, para muitos de nós, pode ser uma coisa enfadonha, difícil de executar. O problema não está na oração. Quando nós temos dificuldade de ler as Escrituras, de gastar tempo todos os dias lendo as Escrituras e falando que não temos tempo, eu tenho dificuldade, eu leio, eu não entendo, tudo isso é desculpa, mas o problema não está na Escritura. Não é porque ela é difícil, não é porque ela é complicada. O problema não está na oração. O problema está na nossa arrogância. Porque no fundo, nós estamos dizendo, quando não fazemos isso, para quê? As coisas estão funcionando. Para que eu vou buscar o Senhor? Para que eu preciso orar tanto? Eu posso orar só no domingo, quando eu vou na igreja, ou na célula. Para quê? Para quê? Por quê? Eu estou com sono, eu quero dormir. Acordei, não, eu preciso sair para o trabalho, eu não vou acordar uma hora antes do que eu tenho que acordar para ir para o trabalho e para orar. Por quê? Para que eu preciso desse esforço? Para que eu preciso desse sacrifício? Eu preciso me sacrificar para trabalhar. Eu preciso me sacrificar para estudar. Eu preciso me sacrificar para outras coisas. Para cuidar dos meus filhos, para cuidar dos meus bens, para cuidar das minhas coisas. Para me divertir, eu preciso ter tempo para me divertir. Mas quando eu não busco o Senhor, eu estou dizendo para mim mesmo, não preciso do Senhor. Ele tem um lugar efetivo na minha vida e no meu coração. Deus permitiu um espinho na carne de Paulo, para que Paulo se lembrasse todos os dias, eu necessito de Deus, eu preciso de Deus, eu sou fraco, eu sou limitado, todas as minhas capacidades são nada diante de Deus. Todas as minhas capacidades são nada diante de Deus. Paulo chega ao ponto de, depois que ele entende o propósito do espinho na carne, ele diz assim, portanto, agora fico feliz de me orgulhar em minhas fraquezas. Eu me orgulho em minhas fraquezas. Eu não me orgulho no meu potencial, na minha força, porque isso é ilusório, eu não sou nada. Eu me orgulho na minha fraqueza. Eu me orgulho porque eu bato no peito para dizer, olha, sou homem, sou ser humano. Não gostaria de pecar nunca diante de Deus, mas sou fraco, sou frágil. Mas é isso que me faz perceber claramente o quanto eu preciso de Deus. Se não fossem as fraquezas, eu estaria iludido, achando que consigo me sustentar e consigo estar de pé por minha própria condição. Mas porque eu lido com as minhas fraquezas, eu lembro todos os dias,
Ah, se não fosse o Senhor. Ah, se não fosse o Senhor. Querido, Deus quer levar a gente nesse lugar de quebrantamento. Deus quer levar a gente nesse lugar de dependência dEle. Deus quer levar a gente nesse lugar de clara compreensão de que nós somos fracos. Meu querido, se tem uma coisa maravilhosa para ouvir de Deus, é isso. A minha graça te basta. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não te abandono porque você é fraco. Eu não consigo me aproximar de você quando você é arrogante. Eu não consigo me aproximar de você quando você não tem tempo para mim. Eu não consigo me aproximar de você quando você valoriza mais o seu trabalho que a minha presença. Quando você valoriza mais o seu lazer do que a minha presença. Eu não consigo porque você está fechando as portas. Eu não consigo. Agora, quando você está fraco, você lembra que precisa de mim. E é nessa hora que eu consigo me chegar a você. Eu sei lidar com a sua humanidade. Deus não ficou no céu dizendo, quando Adão e Eva pecaram, ó, anjo, ó, Miguel, ó, Gabriel, vai lá, avisa que eu não dou as caras lá. Avisa para aqueles dois lá que eles são os traíras. Eles não merecem tudo que eu fiz para eles. Avisa para eles lá que eles nunca vão ver a minha cara mais. Avisa para eles lá que eles só vão passar perrengue na vida a partir de agora. Não foi isso que Deus fez. Deus já sabia de tudo que tinha acontecido. E não teve problemas de lidar com a fraqueza de Adão e de Eva. E na hora do encontro deles, Deus estava lá. Pontualmente. Quem não estava? Quem escolheu a independência. Quem escolheu agir por conta própria. Quem não estava no lugar do ponto de encontro? Deus estava lá, mas Adão e Eva não estavam. Por quê? Porque Adão e Eva tinham feito uma escolha. Nós queremos ser por conta própria. Deus os encontrou, Deus os reposicionou, Deus fez roupas para eles, Deus cuidou deles, mesmo diante da fraqueza deles. Deus está falando para você, nessa manhã de domingo e nessa semana de estudo, a minha graça te basta. Vem para a minha graça. Vem para a minha graça. Como aquela canção diz, recaio na graça. Recaio em tua graça, Senhor. Eu quero recair em tua graça. Eu quero voltar para a tua graça. Eu quero estar nesse lugar. Eu não quero me achar bom o suficiente para resolver minha própria vida. Eu quero permanecer na tua graça, porque é ela que me fortalece. Porque o teu poder se aperfeiçoa quando eu entendo que dependo do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, meu querido. Que Deus leve nossa igreja a um lugar de entendimento a respeito do que é quebrantamento. Que Deus mova os nossos corações na direção do plano e do propósito dele. Amém? Fica com Deus, meu querido. Uma célula desafiadora para vocês nessa semana. Deus abençoe.